Oi, gente, tudo bem? Moda Importa chegando. Como é que vocês estão? Desculpa a nossa demora aí, nós estamos com dificuldade de achar horários, né, que consigam. Não interessa, isso não interessa pra você. Não interessa, estamos aqui. Interessa que estamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por espalhar este querido programa que está chegando na sua edição número 72. Exatamente. Sou Marcelo Lorenzon, eu sou o Luciano Potter e a gente tá aqui junto com o Natal do Bem e Iguatemi. Pra quem tá ouvindo a gente em dezembro, até o comecinho de janeiro ali, ainda pode somar até R$ 600, né? Vai somando R$ 600, uma compra de 10, uma compra de 20, uma compra de 100, uma compra de... deu 600. Vai pegando a nota fiscal sempre, né, preenchendo no seu aplicativo ali, liga a notificação. Isso é Exato, importante. isso que eu ia dizer, não se esqueça. Dá 600 pila, ganha o número da sorte, tá concorrendo a 3 BMW. Além disso, você pode ajudar mais 3 entidades, que ajudam crianças, ajudam pessoas, ajudam animais. Esse é o Natal do Bem Iguatemi 2022. Também está com a gente uma saudade que eu tô de Água da Pedra, Grupo Fruc. Não chegou, gente, cadê? A minha tá aqui. Olha Desculpa. que inveja. Parabéns, Marcela, parabéns. Aproveite Obrigada. muito bem essa Água da Pedra. Né, uma marca absolutamente cuidada com carinho pelo Grupo Fruc, né, um sucesso de vendas, um sucesso de design, de temáticas, de campanhas, enfim. E a Água da Pedra escolheu estar com a gente aqui no Moda Importa, o que nos deixa muito feliz. Além de estar no Moda Importa, está na nossa vida. Aliás, estava antes de ter um compromisso, entre aspas, comercial com a gente aqui. Então, muito obrigado, galera da Fruc, pelo carinho. Além da Água da Pedra, mais saudade ainda da Bela Vista, né? Mas, enfim, a vida é dura de vez em quando, né? A vida é porque no Catar não tem cerveja à venda de uma maneira como no Brasil. Tem que se inscrever no governo, tem que não sei o quê, tem que ir num local específico, em hora tal, comprar uma porcentagem apenas do salário, enfim, tem algumas coisas bem estranhas. Às vezes a pessoa não consegue comprar um vinho caro aqui, sabia? Um vinho bem caro, daqueles caros de rico, sabe? Não consegue. É só uma porcentagem mensal do teu salário. Tem gente que compra garrafas de vinho muito caras, né? Enfim. E umas outras coisas também bem particulares do Catar, para quem nos vê em videocast, no Spotify, no YouTube, onde for, é a cortina atrás do Luciano, também uma coisa muito particular, em cores assim, do deserto, terrosas, eu diria, com um drapeado, dois tipos de drapeado, um tecido pesado, que não combina muito com o calorão que tu deve estar passando. Aliás, mentira, né? Porque eu que tô Zero. passando calor e tu tá no... Tu tá Temperatura agora em no... Doha, no exato momento da nossa gravação, 17 graus. Ai, que inveja. Agora sou eu que tô com inveja de ti. Quem mais está com a Mas, gente, Marcela? Além de Água da Pedra e ai, também eu Iguatemi. estou com saudade também de andar num IESA, né? Lembrando que os 3 carros que serão sorteados nesta promoção do Iguatemi Porto Alegre são da IESA. 3 BMW X1. E eu tô com saudade de andar num IESA, apesar da gente andar num, né? Andar naqueles outros, assim, dos outros, nos São diferentões. várias Daqui a pouco a marcas, gente né? volta. São Daqui a várias pouco a gente marcas. volta com os conteúdos de IESA, assim como voltamos com Nelly, que está conosco. Produtos.deli, @produtos.neli. Você vai encontrar também no site Nelly com 2 L's e y.com.br. São produtos que melhoram a sua vida, porque eles estão linkados à higiene, estão linkados à beleza e também à limpeza do seu Deixa eu só ambiente. dar um spoiler, tá? Nessa semana que gravamos este episódio 72, eu vou mostrar os lançamentos de Nelly, sendo que um deles, assim, não tem quem não use. É difícil hoje em dia a gente falar de alguém que ainda lave roupa no tanque, né? Acontece, eu sei, nos interiores do Brasil, mas a máquina de lavar roupa, ela virou um item realmente, assim, de primeira necessidade, eu diria. É, enfim, todas as classes, A, B, C, D, E. E aí a gente tem agora limpador de roupas, ou seja, aquele sabão líquido e também amaciante com perfumes casados. Eu vou mostrar isso em Reels, em Stories, não fiquem ligados, porque olha, tá legal. Perfeito. Vamos falar de delicadeza? De delicadeza. Vamos falar de Delicadeza. roupas cheirosas? Não, na verdade é o seguinte, a palavra delicadeza tá em cima de algo assim que eu venho falando muito na minha vida. Aliás, o meu texto escrito hoje para o Flip, hoje é dia 13 de dezembro, tá? Aqui já para mim. 12 de dezembro Hoje é para 12 vocês aqui. aí. Porque aqui já é mais de meia-noite. Ahn, Cada vez mais eu me arrependo, às vezes, de entrar em alguns tipos de discussões e, e acho que muito mais do que a gente pensa é o jeito como a gente age. Mais importante, né?
mais importante não quer dizer que como você pensa é importante. Mas se você realmente quer mudar alguma coisa, quer avançar em algo, quer construir alguma coisa e há divergências no caminho e obstáculos, né? Eu acho que a, a força. São poucos os momentos da história da humanidade que a força realmente fez algum tipo de revolução, né? Às vezes ela pode ser necessária, enfim, ela pode até atrapalhar, né? A gente teve várias revoluções que depois acabaram em algumas outras coisas bem erradas, né? Enfim. E então eu tô aprendendo isso na vida. Tô aprendendo, né? Um de gerúndio ainda. Eu tô num país com muitas proibições. Um país linkado a uma religião. Essa religião tem, como todas as outras, várias interpretações. Algumas são muito mais levadas a pé da letra, outras de uma maneira um pouco mais cruel, assim, né? Muitos estudiosos das religiões dizem que a culpa não é da religião, a culpa é do ser humano, né? Que comanda algum estado, comanda algum tipo de religiosidade das pessoas, enfim. É uma discussão complexa que não é o que a gente quer ter aqui. Mas, enfim. Aqui no Catar, a mulher, como em quase todo ambiente islâmico, ela não é como a mulher ocidental. Ela não tem o poder de escolha, de decisão, de o que bem fazer, mas ao mesmo tempo também ela está tão incrustada nisso que é difícil julgar ou até observar e botar o como é a nossa vida, né? Mas se fosse, né, vamos lá. A mulher islâmica tem menos liberdade que a mulher ocidental. Resumo assim, bem grosseiro. O que que acontece no Catar? O Catar é um país que não deixou nenhuma bandeira LGBTQIA+, ser desfraudada. Um jornalista com a bandeira do Pernambuco, que tem aquele arco-íris ali, né? Foi impedido de. Quer dizer, ele conseguiu abrir, mas deu uma treta com alguém que pediu para usar a bandeira para tirar uma foto, enfim. É um país que, por causa da religião, a mulher tem menos espaço na sociedade, né? Menos É, voz, menos voz, né? ou E, nenhuma. e, e uma pessoa aqui, que é mais conhecida como a Sheikha, Sheikha ela, Moza, ela com uma principalmente delicadeza conseguiu coisas que uma revolução à força não conseguiriam, não conseguiria. É, é, ela tem uma, ela é um ícone pop do mundo árabe inteiro. Ela gosta de moda, Marcela, diga-se de passagem. Ela tem grana para isso também, né? investe. Investe nisso, né? Mas ela conseguiu através dessa imagem mais pop, mais palatável. E não estou falando só de palatável ao mundo ocidental, né? O shopping mais chique aqui de Doha é um shopping que só tem uma marca que eu conheço ocidental, que é a McLaren. Carros McLaren para vender. Todas as outras marcas são marcas de roupa ou de perfume que os árabes que têm mais grana vão lá comprar. E que são as roupas que tu não vai comprar. São aquelas roupas mais típicas do mundo árabe, né? É, Modesto, é, modestas, moda modesta. mas ao mesmo tempo com fios trançados de uma Sim, sim. maneira que O ninguém mais modesta faz. é o que tapa os ombros, normalmente tapa os joelhos, tapa o cabelo, é o tipo de moda aqui no Brasil também muito forte entre os evangélicos, enfim, se chama moda modesta. E aí, a Sheikha conseguiu algumas coisas com alguns momentos de muita delicadeza, porque ela é mulher do Sheik, né? E ela consegue devagarinho mudar algumas coisas, ter alguns avanços com muita delicadeza. Foi por isso que eu trouxe a palavra delicadeza. Enfim, Marcela, avance. A gente avançando junto. É, eu acho que é interessante ver o tamanho da voz que ela tem, no sentido de que, por natureza, pela sua religião, por como a sua religião é aplicada e vivida, né, no Catar, ela não teria nenhum papel além do super papel de fazer os filhos e criar os filhos, né, dos sheiks, no sentido de que a mulher não tem esta voz a ponto de não acompanhar, por exemplo, o emir, né, o sheik, em compromissos públicos. E essa foi uma das primeiras barreiras que ela rompeu. Mas eu queria começar falando sobre a voz que ela escolheu trazer. Antes da moda, antes de estar nesses lugares públicos, de ser esse ícone pop, a voz que ela escolheu trazer, que é justamente contra a violência doméstica
e a favor e incentivando de maneira muito forte os estudos e a educação. E é nisso que ela trabalha há mais de 15 anos, com uma fundação que destina verbas e mostra como o mundo pode ser melhor e como mudar a cabeça e mudar a profissão das pessoas, mudar o fazer de uma sociedade por meio da educação. Quando ela começou, bom, ela é mãe de 7 filhos do Emir, né, o antigo Emir, o atual Emir, que eu vou dizer o nome completo, o antigo Emir, o Emir pai, como é chamado, é o Hamad bin Khalifa Al Thani. E ela é mãe ela é a Moza bint Nasser Al Misned, mais conhecida como Sheikha Moza, como falamos, ou Sheikha, né? O emir atual, que agora eu não estou achando o nome, mas enfim, Remin, se não me engano, é Tamim. Tamim bin Hamad Al Thani é o filho dela com o Sheikh, que é o emir atual. Além dele, ela tem outros 6 filhos com ele. Ela tem 63 anos, é formada em sociologia, tem uma série de doutorados, de títulos recebidos ao redor de universidades, e trabalha, então, muito fortemente nesse posicionamento de reforçar a educação e investir na E, educação e contra a violência doméstica. A gente está falando de um país que, aos nossos olhos, é muito machista, né? E dominador, enfim, como eu disse, aos nossos olhos. E, além bom, disso, o que eu para um queria... pouquinho na educação para a gente não ultrapassar isso aí, né? Tá, Porque tem uma coisa interessante nessa linguagem dela, né? Ela optou por educação porque realmente é muda o a mundo. camada de mudança mais profunda que existe, né? Mas Exato. a educação é um processo também muito mais complicado e demorado, né? Porque tu vai colher frutos muito mais tarde. Mas, por exemplo, uma coisa interessante aqui, desculpa, nas universidades linkadas ao Estado, ou seja, as federais, entre aspas, daqui, Sim, já as tem universidades mais públicas. estudantes mulheres do que homens. Lembrando que aqui no Catar, uh, 85% da população não é catari. É um Sim. país forjado por imigrantes. É um país construído por imigrantes, principalmente indianos, as pessoas os bengalis, né, de Bangladesh, as pessoas do Nepal, que mais aparecem por aqui. São várias nações assim, né, que aparecem por aqui, Filipinas, enfim. não? Muito Filipinas também. também, né? Então é um país que tem uma outra Hum. cara. É um país que não tem aquela pessoa, assim, tipo o Brasil, né? O Brasil é absurdamente misturado, né? O Brasil é um país que tem o Pelé e a Gisele Bündchen, né? De cores diferentes, de Sim. vindos, né? Com ancestrais diferentes, né? O Brasil é uma mistura. Tanto é que é um dos passaportes mais para o mundo da falcatrua, é um dos melhores passaportes do mundo, porque qualquer pessoa pode ser brasileira, né? Qualquer rosto pode ser brasileiro, qualquer cor pode ser brasileiro, né? E o Catar, para um país que nasceu como essa nação que está recebendo a Copa do Mundo, que nasceu na década de 70, então um país muito, muito jovem, apesar de ser um território muito, muito velho, mas como país organizado, chamado Catar, com bandeira, blá, 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 ele é dos anos 70, ele é um país que vai ter uma cara daqui a pouco, vai ter uma cara misturada daqui a pouco, né? Que nós não sabemos, que vai ser uma cara muito asiática, uma cara muito mais indiana, aquela cor indiana, né? Mas, ao mesmo tempo, faz e impõe do seu jeito uma religião para Uhum. caminhar junto com o Estado. Então, se vem um hindu, ele tem que se adaptar aqui. Se vem um cristão, ele tem que se adaptar aqui. Enfim, né? E a Moza, Sheikha Moza, ela tem uma categoria para lidar com esse caldeirão que é o Catar. Né? A gente falou no último programa aqui sobre quem ajudou a construir a Copa, que tinha alguns números exagerados, mas o tempo, né, o trabalho, tipo assim. Então, o que que ela apostou? Ela sabia que, claro, a gente resolve o mundo primeiro de maneira imediata e depois de maneira consistente e demorada. Ela jogou as suas fichas em ensino. Ela Sim, quer que o sim. Catar tenha o melhor sistema de ensino do Oriente Médio. Já tem. E para isso ela está Ela quer trabalhando, que as sim. universidades importem talentos e tragam para cá talentos, e seja, por exemplo, assim, Catar quer revolucionar o mundo da medicina, né? Quais são as barreiras? As barreiras são as barreiras que não conseguem ser imediatamente quebradas. Um grande pesquisador que mora em Boston, se oferece uma grana para vir para cá e trazer a família dele aqui, a família dele vai ter que viver com algumas imposições que o mundo catari coloca, Uhum. né? Tipo assim, que vai da mais besta possível, que é o álcool, né? Até umas questões linkadas à liberdade que a mulher vai ter, né? Se é Uhum. uma Claro. pesquisadora, ela também vai enfrentar alguns problemas, né? Então, ela está quebrando isso da maneira mais
Interessante, o Catar podem guardar para sempre esse programa aqui, feito em dezembro de 2022. O Catar, daqui a 20 anos, vai ser um dos países onde muito mais o ocidentalismo e o orientalismo, eu chamo de oriental esse mundo mais árabe, né, de Oriente Médio, vai estar misturado. Vai ser um mundo que nós não conhecemos ainda. Claro. É uma Através. construção, né? De uma geração, duas Você não gerações, porque a consegue gente está na primeira geração de sonhar Catares, que digamos. isso acontece no Irã. Sim. Hoje, o Irã matou, hoje, no dia de hoje, que acabou aqui, hoje o Irã matou um manifestante que foi defender lá a voz feminina, de ter liberdade para algumas coisas, né? Até a polícia É, de costumes foi derrubada, né? Parcialmente derrubada, mas um cara morreu hoje por criticar o Estado, para fazer protesto contra o Estado, enfim. É, é, a- é, esse jeito de lidar, e por isso que eu chamei de delicadeza, é um jeito que é difícil de a gente transportar para a nossa vida. Os nossos conflitos a gente geralmente explode com eles, né? A gente geralmente é abrupto nas palavras, nas redes sociais a gente é muito mais ainda, a gente responde de supetão e eu acho muito interessante como uma mulher, se essa mulher briga com o Sheik, se ela vai lá e diz, não, a partir de agora a gente vai aceitar, não sei o quê. Porque isso dá educação, tu dá liberdade, tu ensina as pessoas a pensarem, meio que naturalmente algumas coisas vão se quebrando, sem precisar de uma revolução, entende? exato. Mas como tu disse, são frutos que se colhem de geração em geração e não são imediatos. Então a gente também tem muito esse imediatismo de estar indo, tu, estando aí no Catar agora, tu tá vendo um Catar de 40 anos, né? Um Catar de 40 e poucos anos, ali dos anos 70. Este Catar vai continuar evoluindo. A forma como os turistas vão ser recebidos, como as mulheres serão tratadas, como as crianças vão crescer, o tipo de profissional que o Catar vai formar, tem muito a ver com esse investimento na educação que está sendo feito agora, capitaneado muito por ela. Só que, claro, sempre tem um outro viés, um outro lado, que é a mídia oriental, os países árabes, ela é um ícone pop muito pela moda, por a forma como ela posiciona o véu, e eu queria falar sobre isso também, Não, um a pouquinho mais família real especificamente. comprou algumas empresas, tipo Bauman, Bauman, Balmão, sim, milhões, Bauman centenas de milhões de comprou dólares. primeiro a Valentino, então vamos lá, já que vamos falar de moda, vamos falar da Sheikha com toda a sua força, porque aí sim ela também tá pisando com tudo, tá? Ela é vista como um ícone de moda, porque ela sempre se veste, como eu falei, com a moda modesta, ela tá sempre, claro, com o colo fechado, com os ombros fechados, com saias, mas ela faz um twist, ela consegue colocar alta costura nesse tipo de vestimenta. Essa posição que o Luciano está mostrando na tela do véu também é uma espécie de revolução que ela faz e que as mulheres se espelham muito, porque ela deixa à mostra essa primeira parte do cabelo. Sem falar na maquiagem, sem falar nas bolsas e nos acessórios, que ela é uma grande investidora, tem uma coleção de Chanel, é apreciadora da Chanel, talvez o sonho dela, tô aqui especulando, fosse comprar a Chanel, mas ela comprou a dinastia, né, da qual ela faz parte, adquiriu a Valentino em 2012, se não me engano. Deixa eu achar só. Adquiriu a Valentino em 2012 por 700 milhões de euros e, mais recentemente, a Belmont por 500 milhões de euros. Então, também tem todo aquele outro lado que a gente vê desta roda da moda girando, a gente sabe, quem estuda um pouco mais assim da alta costura, da moda francesa, sabe que a alta costura é muito bancada pelo Oriente Médio. São pouquíssimos clientes no mundo que efetivamente podem fazer alta costura, né? Fazer o seu traje sob medida, todas as roupas, seja um vestido de casamento ou como um vestido de um coquetel de trabalho, feito todo dentro dos parâmetros de alta Sim, costura. tipo, você E quer o fazer um Jean Paul Gaultier pra mim. Tipo assim, né? Não vai conseguir. A não ser que seja shaker. Não, talvez tu até consiga ir lá marcar o horário, mas não tem o dinheiro para bancar, né, essa alta costura. Então, a gente tem aqui no Brasil pessoas que casaram com vestidos de alta costura feitos, mas assim, não é, o mercado não é abastecido por essas pessoas. Em 80, 90% são de clientes árabes, que têm muito dinheiro e investem também, não só nas roupas na alta costura, em manter este mercado, como nas próprias grifes. Bancam, injetam dinheiro para que a grife continue, a grife, a marca, a Maison continue existindo. Então, ela tem todo esse lado de
eu não vou dizer desconstruir a vestimenta árabe, porque ela respeita os códigos que a religião dela impõe, mas ela sempre dá um twist, ela sempre usa peças magníficas, tem todo tipo de tecido, ela se veste com muita personalidade. E aí tem esses itens de colecionadora que ela tem. Esses dias o Luciano, inclusive, me mandou uma foto também dela sentada no estádio, agora na Copa, com uma Chanel, assim, super única, que tem uma outra bolsinha acoplada, etc, etc. E aí, então, vem dela essa ambiguidade de que no mundo árabe ela é vista como uma manipuladora, além do ícone pop, que eu tenho certeza que as mulheres são muito incentivadas por ela, mas a imprensa a trata como uma manipuladora, como se que ela usasse assim desse poder, dessa beleza, dessa personalidade para manipular os homens e por isso estar em lugares em que antes não estava, Então como em deixa eu... eventos públicos, como falando em primeira pessoa sobre seus projetos, etc, etc. A imprensa do Ocidente, pelo contrário, a colocou entre as mulheres mais poderosas do mundo, foi eleita pela Porque a Forbes imprensa do Ocidente olha com o olhar ocidental e a imprensa do Oriente olha com o olhar Exato, oriental, né? É, exato. é, é, é... E aí tu chega, apressou um pouquinho onde eu queria chegar, né? Hum, Onde eu queria realmente mergulhar nessa história aí e misturar uma coisa, né? Eu tentei dar uma observada em algumas coisas interessantes, né, do mundo árabe para entender exatamente isso, né? Eu até posso mostrar aqui as minhas 3 leituras, assim, que eu consegui algumas páginas, enfim, marcar algumas coisas interessantes. Eu li esse livro aqui chamado O Mundo Muçulmano, de Peter Deman, tá? Eu li um dos clássicos, que é esse aqui. Peraí. As Mil e Uma Noites, já vou antecipar. Não tinha pressa. Do Alberto Horani, Tá. que é uma história dos povos árabes. Olha as marcações aqui. Que é para entender, né? Porque o Catar não tem livro de história. O Catar tem 52 anos, um pouquinho menos que isso. Mas enfim. Mas aí a gente dá de cara com o que a Marcela já deu como um spoiler ali, né? De alguns minutinhos, alguns segundos, que é um dos clássicos da literatura moderna, ou antiga, que se mistura, que é o Livro das Mil e Uma Noites, certo? E o livro das Mil e Uma Noites é a história das Mil e Uma Noites, que não são Mil e Uma Noites, são menos. E a história do livro é absolutamente espetacular, talentosa, e que, por incrível que possa parecer, para um mundo que até hoje a mulher ela tem que conquistar espaço para fazer as coisas, é um livro de um poder feminino absurdamente gigante e a história é espetacular. E a gente chega na Moza. A história é a seguinte: um rei foi traído. Que poderia ser, né, substituído por um emir, por um sheik, por um Presidente, príncipe, por um um presidente, por ditador. um ditador. Perfeito. Esse rei foi traído. Mentalmente, ficou que nem a seleção brasileira depois de levar o gol da Croácia. Desabou. Um escravo dele o traiu. Certo? Ele saiu pelo mundo para perguntar para as pessoas se tinha alguém mais triste que ele. E descobriu que tinha muita traição. Que as mulheres traíam os homens. Essa é a visão dele. Não me cancele. Aí ele voltou e teve um plano. Eu vou casar todo dia com uma mulher virgem. Teremos a primeira noite e de manhã, ou de noite mesmo, eu assassino ela. E assim foi. Vingança. V de vingança. E assim foi. Ele ia lá, catava na sociedade uma mulher, fazia o que tinha que fazer, casava, dava ouro pra família, não sei o que, não sei o que, blá, 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 e matava. O povo não aguentava mais. E aí chegou a vez de uma mulher Era um serial chamada, killer, né? Era um chamada serial killer. Sherazade. Sherazade. E a Sherazade falou assim: deixa comigo, eu vou resolver essa bronca. Foi lá, fez o que tinha que fazer e contava uma história. Contava a história. O rei ficava prestando atenção e ela falava assim: o resto eu conto amanhã. E ele ficava tão perplexo e tão encantado com a história que ela estava contando que não matava ela. Aí ela continuava a história. Aí chegava outro dia ou outra noite e acontecia a mesma coisa.
Tanto é que, no livro, Marcela, todo capítulo começa com: na noite seguinte, ela disse. Ai, já me deu um cansaço. Quantas noites? Menos de 1001, quantas são? Tem muitas e muitas discussões sobre o livro, porque o livro ele não é um livro em si, né? Ele não foi escrito. Alguém pegou uma pena e uma tinta e o escreveu. Ele é tipo a Bíblia, é tipo o Corão. Ele é um Compilado acúmulo de de contação histórias, de histórias, sim. de histórias que existiam muito antes do livro existir, né? Muito antes do livro existir, milhares de anos, às vezes, o livro existir. E eram histórias contadas, e aí eles passaram por pessoas, centenas de séculos depois, escrevendo essas histórias, e aí tem muita coisa reescrita, readaptada com a época atual, né? Aí vem a segunda bronca, traduzida por pessoas que também deram o seu toque para aquilo. Uhum. Não tem o papel original, entendeu? Não tem aquele papel original disso, né? Mas, enfim, um dia existiu uma Sherazade. Uma pessoa que com a sua inteligência manipulou um serial killer assassino, e aí, com o storytelling e a capacidade de prender a atenção narrar. de alguém, parou com o assassino. Então, manipulou um assassino e um reino e trouxe paz para esse reino. É esse o vínculo que eu queria trazer. Será Com que a daqui a nossa querida 1001 Sheikha noites Moza. a gente Ela... vai ver um Catar diferente, feito pela Sheikha, contado pela Sheikha? Esses Emirados aqui, Marcelo, os mais abertos, né, que são os Emirados Árabes Unidos e o Catar, são os países que vão se abrindo, né? Tem uma grande dúvida agora o que vai acontecer agora depois da Copa do Mundo, que é o momento mais ocidental da história desse país, né? O que vai acontecer? Que regras vão voltar? O que vai voltar a ser normal? Enfim, porque tem muitas liberdades. Dias desses eu estava numa prainha aqui, né? E era uma praia como a nossa, a única diferença é que era particular e tinha que pagar, né? Fiz o timeline direto de lá, né? Aliás, me furtaram umas havaianas lá da praia, né? E então, enfim, tem uma dúvida muito aqui de que vai acontecer. Qual será o legado da Copa, né? Uhum. Os estádios nunca lotaram antes, só tinha um estádio, que era o Califa, que foi reformado e teve jogos da Copa do Mundo aqui. Irã e Inglaterra, por exemplo, foi aqui, que tem uma temática de mundo social bem pesado, né? Geopolítico bem pesado, né? De Irã e Inglaterra, né? Foi uma goleada, aliás, da Inglaterra, eu estava no estádio. E foi no Califa, que tem todo um sentido de um único estádio reformado. O que vai acontecer com os outros? Muitos deles vão virar universidades, uma parte deles, e hospitais. Pelo menos essa é a promessa. O 974 já começou a ser desmontado. Inclusive, o nosso filhote mais velho sabe disso. Que os contêineres seriam retirados de lá, e, enfim. E que o campo ali viraria uma praça, né? O gramado viraria uma pracinha, né? E um marco, né? De que ali aconteceram tais jogos. Jogaram ali o Messi, o Neymar não jogou ali. O Neymar jogou, desculpa, fez gol contra a Coreia do Sul. É que a outra partida que o Brasil jogou lá, ele estava machucado. Enfim, alguns craques passaram por ali. Então tem toda essa pergunta, assim, né? Mas ao mesmo tempo tem uma delicadeza da Sheikha, né? Como ela é conhecida, de apostar em educação, de trazer alguns elementos do mundo ocidental que tem muita história, que é a moda, né? A gente não cansa aqui de contar que o Moda Importa é para provar isso, né? Enfim. Sim. Então a gente tem elementos múltiplos aí, Marcela, linkados à moda de novo. Olha só que loucura, né? A gente tá falando aqui de moda em cima, né, de uma mulher como essa aí, né? Eu acho Mas... que, acima de tudo, assim, é lógico que a gente vê a contradição, né? E que ela também é uma exceção num país que é muito ruim, muito cruel para as mulheres na nossa visão ocidental. Mas eu acho que, sem dúvida, é uma história que fascina, que coloca ela utiliza muito bem do espaço que ela tem, sabe, para fazer essas modificações. Porque a gente sabe que o espaço está sendo aberto por ela. Então, esse tipo de avanço também está acontecendo. É muito do que tu falou, de como as coisas são feitas, da delicadeza, da política da coisa, sabe? A gente tem que saber como conduzir a coisa. Ela possivelmente sabe que se ela chegasse queimando o véu e botando o pé na porta, ela não ia a lugar nenhum. Então fica a dica. Se tem uma moral da história nesse episódio aqui, tá aí. Essa é a moral da história. Muito, muito obrigado a Produtos Nelly, muito, muito obrigado à Água da Pedra, Grupo Fruc, muito obrigado ao Grupo IES e suas imensas
marcas. E muito, muito, muito obrigado ao Natal do Bem da Iguatemi, que tá com a gente por aqui e tá com você por aí, certo? Mais uma vez, o Modo em Porta foi feito entre Doha e Porto Alegre. Marcelo, um beijo pra ti, um beijo para a nossa audiência e a gente volta ainda essa semana, porque era promessa nossa, com mais um episódio. Certinho? Um beijo.